Bom, gente, vamos começar o estudo então do nosso livro 2, a segunda apostila, a unidade 1, que fala sobre geometria plana, tá? Eu vou dividir essa unidade 1 em 2 semanas. Nós vamos falar hoje sobre os triângulos e os ângulos e rotações que pode aparecer. E na próxima semana a gente vê as áreas de outros quadriláteros e mais algumas propriedades, porque a parte da geometria espacial, ela se baseia muito na geometria plana e é a parte mais importante, né, que cai mais até do que a própria geometria plana. Bom, aí aqui vai falar um pouquinho sobre a história da geometria, que eu acho que isso aí não vai cair, né? E aqui nós vamos falar sobre algumas nomenclaturas, tá? Então, um ângulo, né, quando ele é agudo, ele mede menos que 90 graus, tá? Quando um ângulo é obtuso, ele vai medir mais que 90 graus e menos que 180. Então, depois, quando a gente for falar sobre os ângulos dentro da circunferência, que a gente vai ver que ele pode girar, né, no caso, mas nós queremos o quê? Um ângulo maior que 90 e menor que 180 vai ser um ângulo obtuso. E quando eu tiver um ângulo igual a 180, eu chamo de ângulo raso, tá? Então, um ângulo de 180 graus é chamado de ângulo raso. E um ângulo de 90 graus é o nosso ângulo reto. Então, são essas 4 nomenclaturas aí que a gente vai ter. Bom, depois nós temos essas 2 retas aqui formando 4 ângulos, tá? Ele está chamando aqui de ângulos opostos pelo vértice, esses dois que como se fosse 2 ângulos se juntando aqui no bico, vamos dizer assim, né? Então aqui, ó, eu tenho beta e beta, ângulos opostos pelo vértice, assim como alfa e alfa são ângulos opostos pelo vértice. Beta é um ângulo agudo, alfa é um ângulo obtuso, como vocês podem ver, ele é mais 90 graus. Qual que é a propriedade que nós vamos utilizar? Então sempre que eu tenho ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então aqui o beta vai ser igual ao beta e o alfa igual ao alfa. O que vai acontecer quando os ângulos são vizinhos aqui, né? Então esse é oposto pelo vértice desse, mas são vizinhos ali. Eles vão formar um ângulo de 180 graus. Então a gente chama isso de ângulos suplementares. O que quer dizer ângulos suplementares? Que a soma deles dá um ângulo raso, dá 180 graus, tá? Bom, essa aqui sobre retas paralelas e uma transversal, eu fiz um desenho aqui diferente do que vocês têm, um pouquinho, né? Mas só pra gente entender o que tá acontecendo, tá? Então, o que nós acabamos de ver? Que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, esse é igual a esse, né? Então, D, vou botar D igual a B. E esse é igual a esse também, tá? E H igual a F. Então, esses aqui são opostos pelo vértice. Outros nomes que nós vamos dar aí. Não tá aparecendo na imagem. Deixa eu diminuir. O que mais que nós vamos ver? Outros opostos pelo vértice aqui. O A com o C, né? E o E com o G. Também são iguais. Com o G. O que vai aparecer então para nós aqui? O A com o B com o C com o D e o D com o A. Eles são suplementares, né? Então, eles formam um ângulo de 180 graus. A soma deles tem que dar 180. Mesma coisa o E com F, o F com G, o G com H, o E com H. Tá? Então, são suplementares. Outra coisa que a gente pode perceber é que quando eu tenho 2 retas paralelas cortadas por uma transversal, esse ângulo e esse ângulo são iguais. Então, a gente chama ele de correspondentes, tá? Então, ângulos correspondentes, como nós temos aqui o B e o F, né? Assim como o D e o H, tá? Assim como do outro lado também, ó, o A com o E e o C com o G, também são iguais. Outra coisa também é o que a gente chama de alternos.
Quais são os ângulos alternos? Então, nós vamos ver os ângulos alternos externos, que são iguais. Quem são os ângulos alternos externos? Esse com esse, né? Então, os dois são exteriores, um tá de um lado dessa reta e o outro tá da outra. Então, o B com o H. Outro que é o alterno externo, ó, esse tá fora, um de cada lado. Então, o A com o G. Tá? E o que a gente chama de alternos internos agora? Esses que estão um de cada lado dessa reta transversal, só que eles estão na parte de dentro das retas paralelas. Então, o C com o E, né? O C igual ao E. E o D é igual ao F, ó, um tá de cada lado da reta transversal. Deixa eu botar em azul aqui. O D com o F. Então, nós vimos opostos pelo vértice, correspondentes, alternos internos e alternos externos. É o que está aqui, tá? Na figurinha que vocês têm. Deixa eu aproximar um pouco mais. Aí. Tá, então, o que aparece na figurinha ali, ó? Ó, os alfas, que são iguais, né? Os betas, opostos pelo vértice. Depois esse alfa com esse, correspondentes. Os alfas, os betas também. Os alternos internos, os alternos externos. E aí foi o que eu falei para vocês. A cada par, eles são suplementares. A soma deles dá 180. Bom, aí virando, né, o jogo, nós vamos falar sobre polígonos. São figuras de vários lados, né? Polígonos, vários lados. E aí eles têm nomes especiais, tá? Então, quando eu tenho um polígono com 3 lados, eu chamo de triângulo, 4 lados quadrilátero, pentágono, hexágono ou hexágono. Vou ter que perguntar para a professora Cleia. Heptágono, eu acho que até aqui ainda vá. Octógono, vocês lembram lá do UFC? Depois a coisa começa, né, a engrossar. Eneágono, com 9 lados. Decágono, com 10. Tem o dodecágono, com 12, que não aparece aqui. E aí depois o icoságono, com 20 lados. Bom, mas a gente vai ver também isso lá na geometria espacial um pouco. Só que nós vamos falar do primeiro desses polígonos nessas videoaulas, tá? Nós vamos falar sobre os triângulos, apenas. Aqui tem algumas fórmulas gerais, tá? Se eu quero saber o número de diagonais de um polígono, eu vou multiplicar o número de lados desse polígono vezes o número de lado menos 3 sobre 2. Tudo isso aí vem da decomposição de triângulos da figura, tá? Aqui eu não tenho nenhum exemplo, acho que até nem tem nenhuma questão de aplicação direta. A soma dos ângulos internos de um polígono sempre vai ser dado também por 180 vezes o número de lados menos 2. E se esse polígono for regular, ele vai ter todos os lados e ângulos congruentes, ou seja, a soma dos ângulos sobre o número de lados vai dar o número de ângulos, ali no caso, né? É isso que ele está falando. Triângulos. E aí? O que é um triângulo? É uma figura geométrica que tem 3 lados, mas a gente tem classificações quanto aos lados e quanto aos ângulos. Aqui não aparece, mas a gente vai comentar. Então, quanto aos lados, se eu tenho 2 lados iguais nesse triângulo, eu chamo ele de isósceles. Se ele tem 3 lados iguais, eu chamo ele de equilátero. E se os 3 lados são diferentes, eu chamo ele de escaleno. Quanto aos ângulos, ele vai poder ser um acutângulo, quando todos os lados medem menos que 90 graus, tipo esse aqui, ou esse aqui. Ele vai ser obtusângulo, quando um dos ângulos, pelo menos, mede mais que 90 graus. Então, vai ter um ângulo obtuso, tipo esse, ó. E ele vai ser um triângulo reto, se tiver um ângulo de 90 graus, tipo esse. Aqui não apareceu, mas é 90 graus ali, tá bom? Outra propriedade que nós já tínhamos comentado até, é que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, seja obtusângulo, seja retângulo, seja isósceles, sempre vai dar 180, tá? Então, sempre que eu somar os 3 ângulos, vai ter que dar 180. E é aí que nós vamos fazer este nosso primeiro exemplo.
Determine o valor de x na figura. Então, o que nós temos de princípio aí? Que é um triângulo e a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, vamos somar os ângulos. 3x menos 40 mais x mais 30 mais x menos 10 graus, tudo graus, tem que dar 180. Tá? Então, essa é a continha que nós vamos fazer. Vamos somar todos os termos que tem x, vamos juntar. Então, vai ficar 3x mais x mais x, 5x. Agora, os termos que não tem x. Menos 40 com mais 30 vai ficar menos 10. Com menos 10, menos 20. Igual a 180. Vamos isolar o x. 5x igual a 180 mais 20. 5x igual a 200. X igual a 200 dividido por 5. Então, nosso x vale 40 graus. Ali ele está pedindo o x, mas ele poderia, por exemplo, pedir o valor de um dos ângulos. Por exemplo, se ele pedisse isso aqui, eu somaria 40 mais 30, para dar 70, tá? E aí, só para a gente concluir aqui a página 6. Não, vamos concluir na próxima aula.